Bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma prece? Jesus, amado Mestre, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas as mães. Amado Mestre Jesus, protegem essas benfeitoras que auxiliam um Deus na criação, dando-lhes o lenitivo que tanto precisam, consolando seus corações aflitos e angustiados. Dê, Senhor, a cada uma delas o entendimento necessário da maternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. Como é costume, a cada 15 dias nós fazemos uma reunião administrativa, a partir das 7 horas da noite. E no outra quinta, nós fazemos estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, hoje é o dia dessa reunião administrativa, às 7 horas da noite, no Zoom. Então, é uma reunião online. Então, vamos lá, meus amigos. Nós estamos iniciando hoje as comunicações de Emmanuel referente à segunda carta de Tessalonicenses. Então, como os amigos sabem, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo, por meio da mediunidade de Chico Xavier, os comentários referentes à segunda carta aos Tessalonicenses. E para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3º, versículo 2º. Não é de todos. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pelas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito
nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 23. Meus amigos, esta comunicação é um puxão de orelha, né? Quantas vezes muita gente, como diz aqui o Paulo de Tarso, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. E na comunicação de Emmanuel, nós vamos vendo que em muitos grupos evangélicos, aí envolve todos, católicos, igrejas evangélicas e espíritas, nós temos sempre aqueles que entram para deturpar os ensinos do Cristo. E aí é desses que nós temos que ter muito cuidado, desses irmãos que deturpam, entram na doutrina espírita e falam um monte de coisas sem sentido, pessoas não estudam, ou quando estudam livros que não têm nada a ver com o espiritismo, aí começa a trazer diversos conceitos que não têm nada a ver e vai deturpando a doutrina. E assim também nos meios evangélicos católicos. Então, nós temos que sempre estar ligados, sintonizados, porque sempre vai aparecer alguém disposto a deturpar o núcleo religioso que a gente está inserido. Aqui me lembrei agora daquele livro, Jornada dos Anjos, e na sua terceira parte, em que trata da reencarnação desses espíritos, um pouco aqui no Brasil, outros nos Estados Unidos, e um deles reencarnou aqui no Brasil e com o objetivo de destruir centros espíritas. Então, ele vinha com esse objetivo, ele entrava na doutrina espírita, começava a participar, dali a pouco ele começava numa onda de crítica aos trabalhos que a casa espírita fazia. E, mesmo estando na linha de crítica, ele também não queria fazer o bem. E quantas vezes nós deturpamos o Evangelho de Jesus, falando sempre assim, mas Jesus não quis dizer assim. A gente quer entrar na mente do Cristo e falar que aquela fala que Jesus disse no Evangelho não foi o que ele quis dizer. Então, a gente vai meio que deturpando os ensinos de Jesus, para poder encaixar os ensinos do Cristo no que a gente pensa. Aí é um grande equívoco, porque nós vamos firmar nossa base religiosa num conceito humano, que é falível, e esquecemos do Cristo, que é a base de tudo. Então, nós temos que sempre buscar no estudo, no aperfeiçoamento disso. Quando eu falo de estudo, estudos sérios, né? Quando nós vamos estudar a Bíblia, estudar os conceitos bíblicos de maneira correta, de maneira centrada, e não no jeito que a gente acha que é. Ver o Antigo Testamento como uma construção da fé de uma nação, de um povo para Deus. Foi esse o objetivo de Moisés, sob o comando de Jesus, que ele veio aqui para trazer a crença num Deus único. E foi daquela maneira que ele encontrou naquela época para mexer com aquele povo. Nós hoje já estamos há 5.000 anos de Moisés. Então, muitos conceitos relatados nas Sagradas Escrituras, hoje nós temos que olhá-lo de maneira diferente, para que a gente não copie do jeito que está lá, para o entendimento equivocado nosso. E aí vem Jesus trazendo uma
nova leitura do Antigo Testamento, que é a leitura do amor, a leitura da fraternidade, a leitura da caridade. Isso que Cristo veio trazer. Então, é isso que nós devemos hoje buscar. Mesmo que muita gente entra na doutrina espírita sem nenhuma base espírita, sem nenhum conhecimento, mas que vem trazer deturpação, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, meus amigos, com esses irmãos que denigrem os ensinos de Jesus. Esforçar-nos cada vez mais para estudar, para viver de fato o Evangelho do Cristo. Então, convido os amigos para a gente fazer a prece. Nós vamos fazer a prece também do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora pelos obsediados. Nós vamos ler a prece 82, que é para ser feita pelo obsediado. E todos nós somos obsediados, né, meus amigos? De uma maneira ou de outra, né? Então, nós temos que estar muito confiante em Deus e entender os processos em que nós estamos inseridos para não ceder à obsessão, né? Ou à influenciação espiritual danosa. Meu Deus, seja permitido aos bons espíritos me libertarem do espírito malfeitor que está ligado a mim. Se for uma vingança que exerce pelos meus erros, que eu haja outrora cometido contra eles. Vós a consentis, meu Deus, para minha expiação, e me submeto às consequências das minhas faltas. Possa meu arrependimento me favorecer vosso perdão e minha libertação. Mas, seja qual for o motivo, suplico para ele vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o afastará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas sei também, ó meu Deus, ser em minhas imperfeições o que me torna acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para reconhecê-las. Combatei, sobretudo, em mim o orgulho que me cega quanto aos meus defeitos. Como deve ser imensa a minha indignidade, pois um ser malfeitor pode me dominar. Fazei, ó meu Deus, que esse golpe, destinado à minha vaidade, me sirva de lição para o futuro e fortaleça a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem e da caridade e da humildade, a fim de opor doravante uma barreira às más influências. Senhor, dai-me forças para suportar essa prova com paciência e resignação. Compreendo que, como todas as outras provas, ela deve auxiliar em meu progresso, se eu não perder seus frutos com meus queixumes, pois me proporciona a oportunidade de mostrar minha submissão e de exercer minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.